Amém. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente vai falar um pouquinho nesse culto lindo de família, né? Sobre herança. E deixa eu abrir aqui meu estudo. Herança, né, significa... Eu peguei assim, mais ou menos um significado que significa legado, né? Algo que nós recebemos dos nossos pais ou de alguém. Eu sei que tem muitos advogados aqui que entendem bem da lei, mas eu vou falar em termos gerais, né? Em termos jurídicos, mais ou menos, né? Uma forma para todo mundo entender, né? Todos nós temos direito sobre a herança dos nossos pais, desde que eles façam um inventário dos seus bens, sejam eles ricos ou pobres. Alguns recebem casas ou fazendas, outros carros, valor em dinheiro, várias coisas. Se recebe até mesmo dívida de herança. É possível, não é, advogados? Então, no meu caso, meu pai, quando faleceu, tinha uma dívida grande, um dos imóveis, o imóvel que seria repartido para os filhos, teve que suprir essa dívida, né? Então, enfim, nós não recebemos nada. Pelo menos não recebemos a dívida também, né? Glória a Deus por isso. Mas no reino do Espírito é diferente, né? O que a gente vai falar aqui hoje é sobre essa herança espiritual que nós temos, né? E foi conquistada na cruz por Jesus. Nós temos essa herança maravilhosa em Cristo Jesus, né? E esse testamento, né? Esse testamento aqui que o Pai deixou para nós. Aqui está escrito todas as promessas que nós temos posse. É interessante que antes de cada... Você pode ver em toda a Bíblia, né? Eu creio que em toda mesmo. Antes de começar o livro de Gênesis, está escrito Antigo Testamento. E antes de começar Mateus, está escrito Novo Testamento. Em toda a Bíblia tem isso. Tá bom. Obrigada, meu amor. Obrigada. Então, nós temos aqui, né, e muitas promessas. E a gente precisa conhecer, né? Porque se eu tenho algo por direito e eu não tomo conhecimento, né, eu não tomo conhecimento, eu não tenho entendimento daquilo que eu tenho direito, né, eu perco, eu posso perder. Não é verdade? Então, assim, eu queria ler uma historinha não, que é um testemunho, né? Depois eu vou ler uma outra história que eu achei interessante, mas tem um testemunho de um grande pregador inglês que todos conhecemos de nome, que é o Charles Spurgeon, né? Que foi um grande pregador inglês. E tem uma das experiências dele que foi escrita, que foi contada, e é contada, né? Muitos aqui devem até conhecer. Eu quero ler para eu não perder nenhuma parte dessa história, que é bem interessante. Ele foi chamado à casa de uma senhora de idade que estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante a sua visita, o pregador Spurgeon notou um documento emoldurado, como um quadro, na casa dessa senhora que ele foi visitar. E Spurgeon perguntou àquela mulher: "Isso é seu?" E ela disse sim. E explicou que ela tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. E antes da condessa morrer, explicou a mulher, ela me deu isto. Eu trabalhei para ela durante quase meio século. Eu tive tanto orgulho desse papel que ela me deu, que eu mandei colocar nessa moldura, fazendo um quadro. E ficou pendurado na minha parede desde a morte dela, que já faz 10 anos. Então, o Spurgeon perguntou, o pregador perguntou para ela: "A senhora me daria licença para levá-lo e mandar examinar mais de perto esse documento?" Aí ela falou: sim, claro. Contanto, né, que você possa me trazê-lo de volta, né? Ela falou: "É só cuidar para que eu receba ele de volta." Aí ele falou: "Ok." Então, esse pregador ele levou esse documento às autoridades, né?
Essas autoridades já tinham procurado por essa mulher. Tratava-se de uma herança. Essa dama da nobreza, essa condessa inglesa, ela tinha deixado para essa empregada uma casa e muito dinheiro. Aquela mulher morava numa casinha de um só cômodo, feito de caixas de madeira, e estava morrendo de fome. Mas tinha pendurado na parede um documento, um testamento, uma herança, que a autorizava a receber todos os cuidados e a morar numa casa excelente. O dinheiro estava acumulado com juros, né? E tudo pertencia a ela. Esse pregador, ele conseguiu ajudar para que essa senhora obtivesse esse dinheiro. Mas não fez tanto bem a ela quanto poderia ter feito mais cedo, porque ela estava no leito já de morte. Bom, essa história, né, faz a gente pensar, né, parar para pensar que a gente precisa conhecer essa herança que Deus nos deixou. Tudo aquilo que eu tenho acesso, tudo aquilo que eu e você temos acesso, nós precisamos conhecer. E como é que nós conhecemos? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tendo experiências com Deus, ouvindo a voz de Deus. Né? Talvez a gente passe a vida inteira sem poder desfrutar de muitas coisas que Deus tem para nós, simplesmente porque nós não sabemos. Né? E muitas vezes nós deixamos de viver coisas que temos acesso e reclamamos com Deus. Mas Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu não consigo fazer isso ou aquilo? Por falta de conhecimento, não é verdade? Pedro sabia o que lhe pertencia quando ele olhou para aquele aleijado na Porta Formosa, né? Que ele falou: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Levanta e anda, não é verdade? Está escrito em Joséias, capítulo 4, verso 6, a parte A, fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes, nós estamos com problemas gravíssimos e afundados, né, num poço sem acesso a subir, a sair disso. Porque a gente não conhece e não tem entendimento de quem é Deus, do que as promessas que Ele oferece para nós. Né? Tem uma frase que, quando eu fiz o estudo, eu achei interessante. É como um homem carregando uma escada debaixo do braço e dizendo: como que eu faço para subir? Como que eu faço para alcançar as coisas mais altas? Como que eu saio desse buraco? Por que, Deus, você não me ajuda? E ele está com a escada debaixo do braço. Então, às vezes, a gente tem acesso, né? Está nas nossas mãos. E nós não buscamos conhecer tudo o que Deus alcançou para nós. Toda essa herança linda que nós temos em Cristo. Né? E muitas vezes o povo perece por falta de conhecimento, como eu já li. E agora eu queria falar uma outra historinha, porque eu li nesse livro, eu achei muito interessante. Esse autor, ele conta uma história que a mãe dele contava para ele. E eu quero ler essa historinha também, porque é bom para a gente ilustrar, né? E aumenta o nosso entendimento. Então, esse autor, ele conta essa historinha que a mãe dele contava. Ele falou: olha, um vai contando para o outro e vai mudando um pouco, mas eu prefiro ler para não mudar, né? É uma história que se trata de dois amigos. O Dmitri, que era um polonês, e o Giuseppe, que era um italiano. Eles tentavam fugir para a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos amigos subiram a um barco rumo à América, com tudo o que tinham. Venderam, empreenderam a arriscada aventura. Apenas subiram ao barco. Quando subiram, o Giuseppe, o italiano, disse a seu amigo: vamos ao bar para celebrar esse novo começo em nossas vidas. A que o Dmitri, o polonês, respondeu simplesmente: não, obrigada. Melhor ficar em meus aposentos.
Ele havia preparado, o polonês, havia preparado de antemão uma cesta com pão e uma forma de queijo gruyère para ficar suprido durante toda a sua viagem, pois pensava que seria melhor se guardasse todo o seu dinheiro e poderia investi-lo ao chegar na América. Dmitri, o polonês, ele havia se autoconvencido de que não gastaria um só centavo no barco para depois investi-lo plenamente em sua própria empresa ao chegar na América. A viagem transcorreu assim, com um amigo italiano convidando durante toda a viagem o seu companheiro a unir-se a ele em todo tipo de oportunidade, né? Ele chamava: vem, amigo, vamos curtir um pouquinho, vamos fazer um lanche. Porém, o polonês permaneceu nos seus aposentos, comendo pão e o queijo que havia trazido, inventando todo tipo de desculpa para evitar qualquer gasto desnecessário de dinheiro. Ao passar um mês, o pão que tinha estava duro e o queijo verde. E ainda assim ele pensava: este sacrifício vale a pena por toda uma vida de benefícios. Depois de 40 dias de viagem e faltando apenas algumas horas para chegar ao porto, Dmitri, o polonês, ele decidiu ir ao bar celebrar e dar-se ao luxo de comer um bom prato de comida. Separou um pouco do seu dinheiro e dirigiu-se ao restaurante do barco. Pediu o melhor prato do cardápio e o melhor vinho. Quando terminou de comer, feliz e satisfeito, pediu ao garçom a conta. O garçom, totalmente desconcertado, olhou para ele e respondeu: Senhor, o senhor não sabe? Tudo que o senhor puder e quiser consumir neste barco, até o fim da viagem, está incluído no preço da sua passagem. Acabou a história. O que ignoramos e o que conhecemos pode mudar a forma de percorrermos a jornada da nossa vida. Então, nós precisamos entender e conhecer o nosso Deus e entender, né, a preciosidade dessa herança e desfrutar dessa herança. Efésios, eu queria ler, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Efésios, né, tem um momento da carta que ele ora pelos Efésios. E está em o primeiro capítulo, dos 15 a 18. Eu vou ler na versão revista atualizada, a gente não tem mais, eu leio aqui, quem puder me acompanhar. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Gente, eu falei a versão errada. Eu estou lendo é uma outra versão. Essa aqui é a nova versão transformadora. É diferente da revista atualizada. É bem diferente, né? Foi nessa versão que eu coloquei porque eu achei mais interessante. Né? No último versículo. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos conhecer, né, a nossa herança, saber o que está ao nosso dispor, para a gente poder utilizar com sabedoria e usufruir com maturidade, né, de todos esses bens. Porque ninguém pode roubar o que Deus deu para nós, não é verdade? Ninguém pode roubar. Mas nós podemos perder por falta de sabedoria e de entendimento. Isso é muito perigoso. Então, por isso que a gente precisa, diante de Deus, né, nos colocarmos e falarmos: Senhor, eu quero mais do que eu já vivi até agora. Sabe, Deus nos preparou um futuro. O pastor Aloysio falou sobre futuro, né, no culto de domingo, acho que foi domingo à noite.
Ele falou que nós temos um futuro. Nós temos uma herança. Dentro dessa herança tem o nosso futuro. Deus preparou um futuro. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é bom a gente pensar que, mesmo se eu estou vivendo um momento difícil, né? Mesmo que eu esteja vivendo um momento difícil, com muitas contas para pagar, vamos colocar no âmbito natural. Eu estou cheio de conta, sem dinheiro, mas aí eu penso, bom, daqui a um mês eu vou receber uma herança, eu tenho uma fortuna para receber. Por mais que você esteja passando por tribulação agora, a tua mente muda, porque você sabe que daqui a um mês você vai ter dinheiro na conta e você vai poder pagar as coisas, os juros atrasados, tudo, você vai poder quitar, você vai ficar despreocupado, né? A gente tinha que ter esse pensamento também no reino do Espírito. Por mais dificuldades que eu esteja passando agora, por mais, né, a Gal falou, a gente enfrenta dificuldades familiares, né, a maioria das vezes, no trabalho, né, em vários setores da nossa vida. Isso traz desânimo, isso traz abatimento, mas a gente tem que pensar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente tem uma vida eterna. Em Apocalipse diz que Ele enxugará dos nossos olhos as lágrimas, que não haverá mais dor nem pranto. A gente tem um futuro. Nós fazemos parte de um reino. A nossa vida não se limita a essa. Nós temos uma herança que Cristo conquistou na cruz. E por isso nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso à nossa morada celestial, a nossa vida com Deus. Mas não só depois da morte, a gente também tem que desfrutar da herança que a gente tem agora em vida. A eternidade começa agora, né? Apesar das minhas... o que depende da onde eu vou viver a minha eternidade são as escolhas que eu faço aqui, agora. Né? É a antessala, é o aquecimento do jogo. Né? Eu estou determinando para onde que eu vou na eternidade. Olha, se você pensa que morreu e acabou, eu tenho que te dar uma notícia, isso é mentira. Existe a morte eterna e a vida eterna. Então, eu escolho ter a vida eterna com o Senhor, na eternidade com Jesus. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Amém? Eu escolho viver com Ele. Então, as minhas decisões aqui na terra, né, tem que já definir para onde eu vou. Amém? Porque Deus dá isso para os seus filhos. E olha, eu quero falar uma coisa. Muitas vezes as pessoas falam, todos são filhos de Deus, né? A gente sabe disso, que isso é mentira. Não são todos filhos de Deus. E eu quero mostrar para você isso na Bíblia. Os filhos têm direito à herança. Amém? Os adotados e os legítimos. Olha, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, fala assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem tem o poder de ser filho? Os que creem no nome de Deus e no sacrifício da cruz. Os que não creem, não querem. Eles mesmos não creem, não querem. Esses não são filhos, eles não foram feitos filhos de Deus. Mas é de graça. Quem quiser tem direito, é só aceitar. Amém? E essa é a nossa herança, porque nós somos filhos, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Nós fomos feitos filhos de Deus, somos nova criatura. E por isso nós temos acesso a essa herança linda que o Senhor guardou para nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É nosso, vamos tomar posse, vamos usufruir dessa herança. O Senhor tem essa herança ao nosso dispor. A mesa está posta.
Vamos, nos servimos à mesa. Vamos à mesa. Queria ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, eu quero parar aqui, ó. Nos regenerou para uma viva esperança. Regenerar é dar uma nova existência. Nós recebemos uma vida nova, uma nova existência, para viver essa esperança que é viva. Ela não é morta, ela é viva, é real. Imarcessível, que nome difícil, né? Quer dizer, uma herança incorruptível, sem mácula. Imarcessível, quer dizer, impossível de se corromper. Ela é incorruptível, ela é eterna. Ela é eterna, essa herança que o Senhor deu para nós, amém? Então, vamos tomar posse dessa herança. Nós temos direito a essa herança no Pai. Mas é interessante, porque para a gente usufruir da herança, se a gente não tiver maturidade, a gente acaba desperdiçando essa herança, né? Então, a gente precisa ter maturidade para podermos administrar essa herança, usar bem essa herança, não ter desperdício. E aí eu queria que você fosse comigo, deixa eu ler só um versículo antes, né, que fala um pouquinho sobre maturidade, porque eu até coloquei aqui, maturidade não é igual à idade, né? A pessoa pode ter 30 anos, 35, 40, 50 anos e ser imaturo. Né? Mas o que a Bíblia nos ensina é para termos maturidade. A gente vê crianças maduras, né? Jovens, adolescentes maduros. Então, precisamos aprender com o Senhor a ter maturidade. Né? A palavra diz em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O pastor Luiz também falou sobre isso. Né? Nós precisamos deixar as meninices de lado, né? Porque senão eu desperdiço a minha herança. Como fez o filho pródigo, né? Então, eu sei que é uma passagem que a gente conhece muito, mas eu quero ler de novo, com enfoque na herança, né? A gente vê um jovem homem, que provavelmente ele já tinha idade para receber a herança, senão o pai não daria, né? Ele recebeu a herança, mas ele não tinha maturidade. Lucas 15, de 11 a 32. Eu quero ler essa passagem. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tem uma palavra que me chama muita atenção quando eu leio isso, caiu em si. E uma vez o pastor Elias falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Se ele caiu em si é porque ele estava fora de si, né? Então, muitas vezes, nós estamos desperdiçando tantas coisas que Deus nos dá, porque a gente está, sabe, nós estamos fora de nós mesmos. Não estamos centrados, estamos, sabe, as coisas nos abalam tanto, perdemos o prumo, perdemos o equilíbrio, né? Não conseguimos ter clareza de pensamento. E perdemos a herança. Desperdiçamos coisas que o Senhor nos dá, porque estamos totalmente desequilibrados, fora de si. Mas ele caiu em si. Que o Senhor nos ajude, né? Se estivermos nesse momento, se algum de nós estiver nesse momento de desequilíbrio, de desespero, por circunstâncias, até de forma justa, você está desequilibrado, talvez perdas financeiras, né? Perdas de amigos, de familiares, mas que o Espírito Santo possa, né, trazer o prumo, o equilíbrio, que o Senhor nos ajude a entrarmos cairmos em nós mesmos, cair em si, né? Analisar, porque ele parou e pensou, ele falou: peraí, eu não sou essa pessoa, eu sou filho do meu pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança, apesar de eu ter desperdiçado esses bens, mas eu tenho uma família, eu tenho um porto seguro, né? Que a gente possa pensar. Podemos perder bens, casa, dinheiro, muita coisa. Fruto de herança terrena, mas temos uma herança que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode comer, que foi conquistada por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Nós temos essa herança. Nós temos a nossa família. Sabe, muitas vezes por desentendimento nós nos desconectamos, nós nos afastamos, né, dessa herança preciosa que Deus nos deu, que é a nossa família. Durante um tempo aconteceu isso comigo, por questões familiares. Eu me desentendi com a minha irmã e eu fiquei um tempo afastada dela, né? Nós não nos falávamos. E eu sofria com aquilo. No começo você está chateada, né? Você não quer, é melhor mesmo não conversar, mas depois aquilo vai doendo na gente, né? Aquilo vai incomodando. E eu comecei a orar, falar: Senhor, me perdoa, né, pelo que eu fiz. Se eu fiz alguma coisa que foi muito errada, eu quero te pedir perdão, mas
eu quero me reconciliar de novo. E comecei a orar nesse sentido. E eu achava praticamente impossível, porque foi uma situação delicada. Bom, enfim, o Senhor restaurou a nossa amizade, o nosso vínculo. Nós estamos mais amigas agora, glória a Deus por isso, né? Ela está vindo aqui na igreja, está entrando mais em comunhão, e isso tudo é bom demais, porque eu não queria, isso é herança, né? Herança de Deus. Ela é minha irmã de sangue e agora é minha irmã em Cristo também. Glória a Deus por isso. Então, eu quero te incentivar, né? Família é herança. Ore ao Senhor, peça uma estratégia. Que o Senhor derrame um batismo de reconciliação nas famílias, né? Que nós possamos nos reconciliar, nos ligar novamente, ter comunhão, né? Estabelecer relacionamento. Porque é isso que o Senhor faz quando nós estamos aos pés dele e nós começamos a aprender e entender, né, o que Deus fez e essa herança linda que ele nos deu. E eu queria ler mais uma vez o último versículo. Eu vou repetir, né, que é 1 Pedro 1, 3 e 4, que eu acabei de ler. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amém? Nós temos um futuro, nós temos uma esperança, e nada e ninguém pode tirar isso de nós. Amém? Nós temos a vida eterna no reino de Deus. Nós temos livre acesso à sala do trono. Nós temos livre acesso porque Jesus rasgou o véu. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos direito a um relacionamento com Deus. Nós temos direito à família de Cristo. Nós somos a igreja e Ele é o cabeça. A palavra diz que Cristo foi dado como herança à igreja. Olha que lindo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Jesus é nosso, Jesus é meu, Jesus é seu. Amém? Então vamos valorizar essa herança, cuidar dessa herança, zelar pela herança que nós temos. Amém? E a nossa família faz parte dessa herança, nós vamos lutar por ela, cuidando com zelo, com dedicação, porque foi o Senhor que nos deu. Amém? Bom, é uma breve meditação, né, um breve estudo, mas para que a gente pense um pouquinho nessa herança que nós temos. Às vezes a gente não para pensar, né? Mas o Senhor colocou isso no meu coração. A palavra é herança, nossa herança. Então, eu queria estar aqui, se fosse possível, da gente cantar tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. E eu queria estar orando pelas famílias aqui. Que agora, durante esse louvor, eu e você, que a gente possa colocar as nossas famílias diante do altar do Senhor. Clamar pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, pelos nossos amigos mais chegados e os não tão chegados. Tá. Que a gente possa colocá-los, né, agora, diante do altar de Deus, clamar por eles, que o Senhor possa alcançar as nossas famílias, que o Senhor possa resgatar aqueles que estão perdidos, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, que nós possamos ser agentes de transformação dentro da nossa família. Possamos ser sal e luz. Que possamos ser aquela pessoa confiável, que aconselha, que aponta o caminho, que aponta para Jesus. Que a nossa família possa ver a luz de Cristo brilhando em nós. Aleluia.